O bispo diocesano de Caxias do Sul abriu na manhã desta segunda-feira, 14 de outubro, o processo de canonização da Madre Bárbara Marques. O ato ocorreu na Cúria Diocesana de Caxias do Sul e reuniu sacerdotes, a direção da Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, religiosas e a imprensa. Na ocasião, Dom José Gislon nomeou o Tribunal Eclesiástico que irá trabalhar no processo de canonização da religiosa no âmbito diocesano. O pedido foi apresentado pela congregação religiosa e aceito pelo bispo de Caxias do Sul. Dom José Gislon disse que a abertura do processo de canonização da Bárbara Marques é uma grande graça para a Diocese de Caxias do Sul. É a primeira vez, penso, que temos na história da nossa diocese a abertura de um processo de canonização. E a gente faz isso com muita alegria, ou fazemos isso com muita alegria, porque é uma realidade que vem, digamos, dar um testemunho bonito de amor, de caridade de uma pessoa que veio de uma terra estrangeira e aqui se enculturou e assumiu essa realidade dos mais, digamos, abandonados, dos mais, digamos, que estavam à margem da sociedade, por assim dizer. Ela consumiu a sua vida com espírito, digamos, de amor pela causa do Evangelho, mas pelo amor ao ser humano em nome do Evangelho. Essa proximidade. Então, aquilo que nós queremos como igreja de Caxias, mas também a igreja do Rio Grande do Sul, é apoiar essa causa, ajudar ou trabalhar para que essa causa, digamos, diocesana seja encerrada o quanto antes e o processo possa dar continuidade depois na causa dos santos, congregação da causa dos santos em Roma, junto à Santa Sé. Por isso o dia de hoje é memorável para a congregação, para a nossa diocese, para a igreja do Rio Grande do Sul, mas também para o povo de Deus. Porque o suposto milagre que vai ser investigado, ele aconteceu na vida de uma pessoa da nossa diocese, uma das paróquias da nossa diocese. Assim como praticamente o processo de beatificação também teve alguém da nossa diocese que foi agraciado nesse sentido. Então é uma realidade onde a igreja como um todo rejubila, louva e agradece a Deus por ter colocado no coração de uma pessoa, da Bárbara, esse testemunho de amor, essa vontade de amar os outros, o ser humano, com o coração de Deus, com o coração, digamos, da ternura de Deus e da misericórdia de Deus, principalmente em relação aos mais excluídos, os enfermos, menos favorecidos. É um momento de olharmos a caminhada da igreja como um todo, também a nossa ação no mundo, porque penso que Deus se serve de cada um de nós para fazermos o bem, para testemunhar também o seu amor na história e na vida das pessoas e da sociedade. É um chamado também a olharmos a realidade daqueles que estão menos favorecidos, a sairmos da indiferença para podermos, digamos, dar mais dignidade de vida às pessoas, principalmente aqueles que precisam de um gesto de solidariedade e caridade. Que Deus, nosso Pai, nos acompanhe e nos fortaleça sempre na missão de amar e servir o povo de Deus, testemunhando o seu amor através da caridade, através da ternura, com gestos concretos de proximidade no dia a dia. Dom José, falando em diocese, nós temos aqui agora uma caminhada para uma beatificação, para a canonização de Bárbara. Nós temos também o padre João Schiavo já beatificado e um processo de beatificação que está a caminho do Frei Salvador. Para a diocese, esses três momentos dessas pessoas que serviram à igreja, o que significa? Eu acho que significa primeiramente o espírito de fé do nosso povo de Deus. Esse espírito de oração de um povo que sabe dobrar os joelhos diante de Deus e colocar a vida diante de Deus. Porque quando nós colocamos a vida diante de Deus, nós não olhamos só para nós mesmos, nós olhamos também para a vida dos outros. E todas essas pessoas, seja o João Schiavo, seja a Bárbara, seja o Frei Salvador Pinzeta, foram pessoas que sempre tiveram assim esse olhar para o outro também, não só centrados em si mesmo, principalmente aqueles que viviam assim numa situação de exclusão, de dor, ou às vezes de abandono ou semi-abandono. Então a caridade, eu penso que é a porta, não só que abre o nosso coração, né, em direção ao outro, mas também abre o nosso coração para a presença de Deus, né, de um Deus que se revela também nos pequenos gestos da nossa vida, nos pequenos gestos de cuidar da vida dos outros.
Dom José, agora explicando um pouquinho mais o processo seguinte, como que vai se dar para a canonização. Bom, o processo agora diocesano que nós estamos abrindo hoje, então é primeiramente de ouvir as testemunhas. Então tem um rol de testemunhas que precisam ser ouvidas. Uma vez ouvidas todas essas testemunhas, o processo diocesano então é concluído, né? E uma vez concluído então o processo diocesano, ele é enviado para Roma e apresentado então na Congregação da Causa dos Santos. Lá também vai ter uma equipe que vai analisar do ponto de vista espiritual, mas também do ponto de vista científico, aquilo que a gente vai levantar aqui através das testemunhas sobre a questão do suposto milagre, e essa equipe que vai dar depois, digamos, o parecer final, né, reconhecendo ou não o suposto milagre. Depois vai ter o colégio, digamos, dos cardeais, que vai dar a posição sobre a aceitação da causa e do milagre como em si. E isso então se conclui depois apresentando ao Papa, né, para que ele faça a publicação desse reconhecimento, e depois tem todo o processo então para se chegar então à causa da canonização. É um processo que pode demorar alguns anos, mas também é um processo que pode andar, digamos, com uma velocidade, digamos, um pouco maior, dependendo de quanto nós demorarmos para fechar esse processo aqui e depois acompanhar esse processo em Roma através da postulação geral da congregação. Eu creio que nós vivemos um momento bonito na Igreja do Brasil, tivemos a canonização da Irmã Dulce, que também é uma realidade de alguém que se dedicou à causa dos pobres e sobre envolver tantas pessoas, né, digamos, o poder político, mas também os empresários, tantas pessoas que têm a vontade de fazer o bem ou que tinham vontade de fazer o bem para cuidar justamente de quem estava à margem da sociedade. Eu acho que temos muitas pessoas que têm no coração vontade de fazer o bem. Eu acho que essas pessoas Deus coloca no mundo justamente para dar a essas pessoas a oportunidade de fazer o bem, né? Através das obras que começam, das obras sociais, desse olhar, digamos, de proximidade em relação aos outros. E nós temos, eu penso que na nossa realidade da Diocese de Caxias do Sul, muitas pessoas que participam, sim, de programas que cuidam dos outros, ou que assistem pessoas que vivem muitas vezes em situação de risco ou à margem um pouco da sociedade. Graças a Deus, eu acho que temos que louvar a Deus, porque nós temos pessoas que mesmo tendo um poder aquisitivo bom, empresários, etc., não fecharam o coração para a caridade, não fecharam o coração diante da indiferença do mundo ou para a indiferença, mas estão abertas ao bem, a estender a mão e socorrer somente as pessoas que precisam de uma mão amiga, precisam de um gesto de caridade. Eu creio que esse é um sinal para a nossa diocese, para o nosso povo de Deus. Por que temos beatos e beatas? Por que temos esse processo? Porque temos outros processos em causa na nossa diocese. Eu acho que é fruto de uma caminhada espiritual do povo de Deus. Eu acho que as pessoas, mesmo com tantas mudanças sociais e vida econômica, não apagaram do coração aquela chama da fé que receberam em família de seus pais, de seus avós, e cultivam ainda hoje na comunidade e colocam isso a serviço da vida na comunidade. Eu penso que aqui está um sinal muito forte da presença de Deus que caminha com o nosso povo no dia a dia, nas nossas realidades, muitas vezes de dor, mas também de alegria e de esperança. Para o processo de canonização ser aceito pela Igreja Católica, é necessário que um segundo milagre seja apresentado e reconhecido. Todo o trabalho será conduzido na Diocese de Caxias do Sul pelo Tribunal Eclesiástico nomeado pelo Bispo Dom José Gislon. Concluída a etapa na Diocese, inicia-se o processo em Roma, no Vaticano.